Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quinta-feira, um vídeo que já chega aí de forma até mesmo impactante na sua casa. Porque iremos falar nesse vídeo do assunto Michael, sim, Michael, o menino maluquinho que passou por Flamengo, Goiás e hoje está no Al Hilal. Foi um pedido, e é um pedido de Ramon Dias. Iremos falar sobre isso até um clima tenso dentro do departamento de futebol do Vasco, pois o print vazado de Alexandre Matos ontem não caiu legal na empresa norte-americana não. E além desse print, hoje, o grupo 777 Partners ou 777 Football Group, depende da forma na qual você quiser chamar, está cobrando fortemente o Lúcio Barbosa por uma atitude que vem acontecendo nestes últimos meses. Olha, Vascão, um Acorda Vascão para tirar o fôlego. Tudo isso você verá agora neste vídeo. Porém aqui, ó, rapidinho, antes de começar a deixar você aí do outro lado muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, depois desta introdução eu faço questão, né, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo ela? Chegue agora aqui embaixo e já aperte nessa palavrinha. Sabe por quê? Porque tem muita gente chegando aqui ao nosso canal e não se inscrevendo, vascaíno. E a sua inscrição é de suma importância, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, ajude mesmo o nosso crescimento. E não esqueça, ative o sininho de notificação, que é de suma importância, para que o Acorda Vascão, Fala Gigante e o Boa Noite Gigante venha chegar até você. E deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechado, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, né, contextualizando este vídeo, falando sobre esse atual momento do Vasco da Gama. Por quê? O momento não é legal. Acredito que você que está aí do outro lado, nesse momento, se acompanha o nosso canal, já sabe que o momento do Vasco da Gama não é legal. Não apenas por questões internas, né? Não apenas por questão de bastidor. A gente não está falando aqui, nesse momento, sobre Matos, Ramon Dias, Lúcio Barbosa, não. Eu falo que o momento não é legal dentro do vestiário, porque o Vasco no domingo passado foi eliminado para o Nova Iguaçu. E, meu amigo, se tivesse legal o clima, iria estar muito esquisito, né? Foi um vexame histórico. É pro clima estar ruim. É pro clima não estar legal internamente. É isso que eu quero. Eu quero que o clima dentro do vestiário do CT Moacir Barbosa não esteja legal. Eu não quero ver jogador rindo dentro do vestiário do CT Moacir Barbosa após um dia de treino. Eu quero ver jogador chateado. Eu quero ver atleta olhando um para a cara do outro e pensando, que bosta que a gente fez. Que cagada que a gente fez ao ser eliminado para o Nova Iguaçu nesse último domingo. É esse pensamento que eu acredito que eu tenho que ter e que você tem que ter. Não podemos nos acostumar com o amadorismo, não podemos nos acostumar com o que aconteceu nesse último domingo, né? Como falou o Casemiro, com a mediocridade dentro do Vasco da Gama, pois o que aconteceu domingo contra o Nova Iguaçu foi algo medíocre. E aí, o clima fica ruim porque automaticamente a pressão externa também aumenta. A gente que produz conteúdo faz pressão. Os outros canais fazem pressão. A mídia convencional faz pressão. O Edmundo, que tem um canal hoje dentro do Vasco da Gama e é, né, um dos grandes ídolos da história do clube de regatas, ele falou assim, ó, o Vasco é pior que Flamengo, Fluminense e Botafogo. Em São Paulo, é pior que São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Em Porto Alegre, é pior que Grêmio e Inter. Em Minas, é pior que Cruzeiro e Atlético. O Bahia também está à frente porque tem projeto esportivo. Então, para uma das palavras mais pesadas, que é a do Edmundo no meio, Cruz Maltino, o Vasco hoje é um dos piores times do futebol brasileiro. O Vasco, é claro, não tem mais jogos até o Campeonato Brasileiro. Se esperava que o Vasco fizesse mais 2 testes contra o Flamengo nas finais do Campeonato Carioca. Não irá acontecer. E o Vasco está buscando alternativas para manter o seu ritmo de jogo até o início do Brasileirão. A expectativa é que aconteça mas alguns amistosos. E dentre esses amistosos já tem 2 times aí no radar. Um é o Corinthians, como a gente trouxe ontem,
E outra equipe é o Olaria. A expectativa é que ainda nessa semana, inclusive, já esteja acontecendo esse amistoso contra a equipe aqui do interior carioca. Olaria e Vasco da Gama deve estar acontecendo sim, já nesta semana, visando manter o ritmo, né, para o Campeonato Brasileiro. E como a gente falou, o clima não é legal. O clima não é legal pela eliminação contra o Nova Iguaçu. O clima não é legal pela carência de reforço que tem. E o clima hoje não é legal dentro do Vasco por algumas coisas que vem acontecendo ultimamente. Principalmente quando olhamos para a pasta do futebol, que hoje é responsável por Lúcio Barbosa, está na responsabilidade do CEO. Informações dadas ontem pelo jornalista Joel Silva é que hoje o grupo norte-americano pressiona muito o Lúcio Barbosa. Por que a pressão? Porque até o momento, e é realmente uma vergonha, é assim, ridículo, de verdade. Até o momento o Vasco ainda não tem um patrocinador master, não sei se vocês perceberam isso. A gente fala que é legalzinho, é bonitinho, o Vasco entrar com a frase Maracanã para todos em uma semifinal de Campeonato Carioca, mas é ridículo o Vasco da Gama não ter patrocinador master. A Pixbet, que é a patrocinadora do rival, que era a antiga patrocinadora do Clube de Regatas Vasco da Gama, está pagando ao rival 80 milhões de reais anuais. O Vasco não ganha nada, porque não tem ninguém fechado. E isso vem sendo um motivo de pressão para o Lúcio Barbosa. O grupo norte-americano está pressionando. O grupo norte-americano quer uma satisfação do que está acontecendo. Outra pressão feita também pela 777 ao Lúcio Barbosa é o fato de até o momento o Vasco não ter um diretor comercial. Caetano Marcelino, que era o antigo diretor comercial, não faz mais parte da SAF do Vasco da Gama. E até o momento, automaticamente sem um diretor comercial, não há nenhum tipo de upgrade, visto aqui a informação que temos é que não há realmente nada preparado, inclusive daqui para frente. O Vasco não tem upgrade no plano de sócio. O plano de sócio torcedor do Vasco, inclusive, é uma porcaria. Temos algo em torno de 45 mil sócios torcedores. São Januário cabem 45 mil. Não há nada que faça o torcedor vascaíno querer se tornar sócio. Porque o que motiva o vascaíno a se tornar sócio é ir aos jogos. É a prioridade você conseguir tirar o seu ticket, o seu ingresso e ir a uma partida de futebol. Porém, se há 45 mil sócios e 20 mil apenas cabem em São Januário, a conta não bate. Então realmente não é válido para muitos vascaínos se associarem, que não terão direito aos jogos dentro do Caldeirão. E aí realmente é um grande embate hoje. Esse plano de sócio do Vasco da Gama precisa vir aí um mago do comércio, né, para conseguir fazer com que esse plano de sócio do Vasco venha realmente a novamente se fomentar. E hoje está muito difícil, hoje é algo que vem se cobrando o grupo norte-americano acima do CEO Lúcio Barbosa. A ausência do patrocinador master, a demora para contratar um novo diretor comercial, tudo isso está fazendo com que o grupo norte-americano aumente a pressão sobre a pasta do CEO. Além disso também, uma pressão que vem sendo feita nestas últimas horas é sobre Alexandre Matos. E não poderia ser diferente também, né? Ontem a gente trouxe aqui a vocês os prints vazados do Alexandre Matos. Ele até revelou, né, que o print aí vazado foi de uma conversa com o Lucas Pedrosa, ele falando, né, ao jornalista Lucas Pedrosa, e ele mandou o print dessa conversa para um amigo dele de São Paulo, um amigo que estava cobrando muito o próprio diretor executivo sobre o momento do Vasco da Gama. E aí o que o Alexandre Matos fez? Ele pegou a conversa que estava tendo com o jornalista Lucas Pedrosa, tirou o print dessa conversa e mandou para o seu amigo em São Paulo. E automaticamente esse amigo do Alexandre Matos pegou esse print e vazou para todo mundo. De acordo com informações, esse assunto já está resolvido, o próprio Matos disse isso, né? Foi para um amigo São Paulo, para quem ele passou as imagens, pois estava sendo cobrado. Mas o assunto já está resolvido. Porém, mesmo diante disso, mesmo com o próprio Alexandre Matos dizendo que o assunto já está resolvido, o vazamento da conversa não caiu legal internamente. Porque realmente, né? É um baita de um amadorismo. Como diretor executivo, deixa vazar um print onde ele fala sobre detalhes do futebol, né, do Vasco da Gama. Ali está detalhado o futebol do Vasco da Gama. Como num clube profissional, vaza print de uma conversa do diretor executivo com um jornalista falando sobre o Vasco, falando sobre contratações. Ridículo, né? Uma grande vergonha. É importante para nós, a gente tem que fazer isso mesmo. A informação chega à nossa mão, a gente tem que passar para vocês. Mas é uma baita de uma vergonha o que aconteceu. É o puro suco do amadorismo dessa gestão do Vasco da Gama. Esse vazamento, não repercutiu bem internamente. O grupo norte-americano, do mesmo jeito que faz uma pressão para cima de Lúcio Barbosa, não gostou
dessa situação envolvendo os prints vazados de Alexandre Matos numa conversa que relata o futebol do Vasco da Gama. 777 está muito incomodada, de acordo com informações, com a postura de Alexandre Matos, não apenas no print vazado, mas na postura dele com relação às redes sociais. O Alexandre Matos foi um que na segunda-feira, após a eliminação para o Nova Iguaçu, ele se manifestou nas redes sociais falando sobre a sua relação com Ramon Dias. Tem que falar? Sim, mas não é profissional. Se ele quer revelar, dar detalhes sobre uma relação, ele abre uma entrevista coletiva e fala com a imprensa, bota a cara. Não fica falando por miúdos através de redes sociais, é uma baita de uma vergonha. Então muitas coisas que vêm acontecendo hoje estão decepcionando o grupo norte-americano. Lucas, a chance, né, do Alexandre Matos cair? Não há chance. O Alexandre Matos permanecerá no cargo de diretor executivo do Vasco, não balança no cargo. Mas são atitudes que hoje o grupo norte-americano não vê como algo benéfico, não vê como algo legal para dentro do Vasco da Gama. E isso, é claro, preocupa, né? Que aí a gente vai vendo como está instável o clima hoje dentro do Vasco. É o CEO sendo cobrado por mudanças no departamento de futebol, é também, no caso, né, o Alexandre Matos sendo cobrado pelo print vazado, e automaticamente é a cobrança externa e interna por reforços. A informação que nós temos é que o Vasco vai buscar reforço agora nesta janela, que será aberta no dia 1º de abril e fechará no dia 17. Marlon Freitas é o grande nome dessa janela de transferências. É ali o grande desejo, né? Departamento de futebol, da comissão técnica, da diretoria executiva, que hoje é uma pasta gerida por Alexandre Matos. Todos vão trabalhar em conjunto para trazer o Marlon Freitas, mas não é um negócio fácil. É um negócio difícil. E o Vasco vai tentar nessa janela. Mas o grande foco do Vasco da Gama nesse momento é a janela que será aberta lá no meio do ano. O Vasco vai buscar um camisa 5, um camisa 8 e um atacante de beirada nessa janela que será aberta no meio de 2024. Nessa janela de agora será buscado, mas é um mercado muito enxuto, o mercado do futebol brasileiro é muito pequeno, o mercado automaticamente estando pequeno, os valores sobem, porque é a lei da oferta e da demanda, meu amigo. Se tem muita oferta, automaticamente, né? Se tem muita demanda, a oferta aumenta. Vai se aumentar. Um jogador aqui no futebol brasileiro como o Marlon Freitas, que seria 15, 12, nesse momento pode custar 30, 25. Não há outra opção. O Vasco vai jogar um turno inteiro com esse elenco, que será fechado no dia 17 de abril com a janela de transferências. Tem que achar soluções. Ou será que o Vasco vai querer sofrer a mesma coisa que sofreu no ano passado? Tentar se recuperar no segundo turno. E para que isso não aconteça, tem que reforçar o elenco já, agora, nessa janela de transferência. Então, coisas que preocupam, coisas que deixam aí um clima de estabilidade grande, mas o Vasco vai buscar reforços. O Vasco aguarda aí sim o Botafogo informar o valor que deseja negociar o Marlon Freitas para dar início às negociações. O Vasco, se dependesse do Ramon, já teria muitos outros nomes, né? Por exemplo, olha que curioso, né? A gente ontem teve a informação através do canal Atenção Vascaínos que o nome que o técnico argentino colocou na mesa do departamento de futebol, sabe quem foi? O Michael. O menino maluquinho, ele mesmo. Michael do Al-Hilal, Michael do Flamengo, Michael do Goiás. Esse Michael, ele foi colocado à mesa do departamento de futebol do Vasco da Gama. Ramon Dias trabalhou com o Michael no Al-Hilal. É um jogador jovem, né, de 28 anos de idade, que hoje vem sendo comandado pelo técnico português Jorge Jesus. O Michael, ele saiu do Flamengo e foi para o Al-Hilal para receber um salário de 2,5 milhões de euros por mês, trazendo para a nossa moeda, isso daí dá algo em torno de 1.200.000 reais mensais, fazendo aqui, né, uma relação breve. É um jogador que vem sendo muito utilizado pelo técnico Jorge Jesus. Por exemplo, nas últimas 5 partidas ele foi titular em 4, atuou apenas uma, não sem ser titular, né, que foi contra o Al-Ettifaq, mas ele entrou no jogo. E nos últimos 2 jogos ele marcou 2 gols. Marcou um gol em cada jogo, um gol contra o Damaca FC e um gol contra o Al-Riada. Michel tem números bons, né? 37 partidas, 8 gols e 5 assistências. E trabalhou com Ramon Dias nas temporadas de 21, 22 e 22, 23. Um nome que tem contrato com o Al-Hilal até o meio de 2025, até o meio do ano que vem. E pelo fato de ter trabalhado com o Ramon, por ser um atacante, ponta esquerda, uma posição hoje carente dentro do elenco do Vasco da Gama, Ramon pediu esse nome a 777 Partners. Ramon indicou a contratação de Michael nesta janela de transferência que fechou agora, né, no dia 17 de fevereiro. Porém, sabe o que aconteceu? O grupo norte-americano entendeu que é um salário muito alto para o Vasco da Gama, um salário caro.
E aí, eu sinceramente gostaria de questionar. É esse o nosso trabalho, questionar, informar e questionar. A 777 achacaram um salário de R$1.200.000 por Michael. Jogador de 28 anos de idade, jogador acostumado a grandes jogos, Mundial de Clubes com o Flamengo, Mundial de Clubes com o Al Hilal, Libertadores com o Flamengo. Mas não acha caro pagar R$2 milhões em Payet e Medel. Se juntar o salário de Payet e Medel, o salário dos dois juntos ultrapassa a casa dos R$2 milhões. E aí eu gostaria de entender, porque o Medel e o Payet pode ser um salário de milhão, na casa do milhão, mas o Michael é um salário alto, caro, se ultrapassa a casa do R$1 milhão. A 777 de fato avaliou a possibilidade, mas esbarrou nessa barreira financeira. O salário foi considerado alto demais para os padrões brasileiros. O Vasco chegou a sim se interessar, mas acabou não formalizando uma proposta, porque foi vetado lá pelo grupo norte-americano. O técnico gosta muito do atacante. Ter o Michael no Vasco da Gama seria muito bom, mas é o perfil 777, é o que a gente fala. E é algo chato isso da 777. O Matos falou, né, inclusive no print que foi vazado ontem. Pra mim, tanto faz quem viesse. O André Silva, o Pedro Henrique ou o Breno Lopes. Eu coloquei o nome na mesa. A 777 barrou por questões financeiras. Só depois de 15 dias que veio aprovar o orçamento. Então, sinceramente, é algo chato, é algo que cansa o vascaíno. É claro, a gente não tá falando para chegar apenas jogador do nível Michel. Mas por que o salário do Michel é alto, meu amigo? Se o Vasco paga quase R$1 milhão pelo Medel ou mais que R$1 milhão pelo chileno. São situações que realmente o torcedor não consegue entender. É a mentalidade deles, é a ideologia deles, é o que eles acham pro Vasco da Gama. E aí fica nessa situação. Porque eles não querem que o Vasco da Gama ande por si só e automaticamente não desgrudam do Vasco. É muito louco, né? Aliás, eles não desgrudam do Vasco, querem que o Vasco ande por si só, mas ao mesmo tempo não ficam juntos. A 777 não é nem o John Textor, que mete a mão na parada, mas também nem sequer ali tá pertinho. Ou nem sequer vai embora, né? E deixa a parada na mão do Matos. Não. É aquele nem tira nem pôr. É aquele banho-maria que fica só esquentando. E aí é muito chato. Ou resolve a situação, mete a mão e tira um departamento de futebol, porque não está sendo utilizado. O que o Matos está fazendo hoje no Vasco? O que o Pelaipe está fazendo hoje no Vasco? Ou seja, então, ou tira o departamento de futebol e deixa um norte-americano aqui gerindo as coisas do Brasil, ou dá o departamento de futebol, dá autonomia. Que o Matos hoje dentro do Vasco da Gama não tem autonomia. Não à toa falou isso no print ontem, né? A última palavra não é a minha, nem o sim, nem o não. Eu não tenho força na minha palavra. Criticamos o Matos? Sim, mas temos que entender também quando o diretor executivo fala uma coisa dessas. É chato, é complicado, é o padrão 777. A gente fica por aqui. Até onde vamos com essa empresa? Essa é a dúvida. Se curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhe aí o nosso conteúdo, ajude, é claro, o nosso crescimento. Estaremos aqui amanhã pela parte da tarde, ou aliás, hoje pela parte da tarde, perdão, novamente. E contamos muito aí com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.